Oi, boa noite, tudo bom? Que bom estar aqui com você mais uma vez, em mais uma quarta-feira, para a gente conversar um pouco mais a respeito dos nossos filhos adolescentes. Eu vou tratar justamente de um tema que, assim, parece óbvio, mas a gente não faz o que é óbvio, né? Muitas vezes na vida, e é onde dá ruim, como eles dizem, né? Tem coisas que a gente não precisava de ninguém falar para a gente, é só a gente parar um pouquinho, observar com calma, que a gente vai perceber o que tem que fazer. Só que nem tudo é tão fácil assim. Se fosse fácil, todo mundo faria, como diz o meu quadrinho do Jerônimo Temer lá atrás, não é? Então, se você está aqui comigo, me deixa saber quem que está aqui comigo, fala oi, fala boa noite, de onde você está falando. Muito obrigada por você estar sempre aqui comigo, viu? Eu fico muito agradecida, muito feliz da gente bater esse papão por aqui. Bom, gente, então começando, o assunto de hoje é: trate seu filho adolescente como adolescente. Eu falei que era óbvio, mas olha, por incrível que pareça, as minhas conversas com os meus adolescentes, quando eu falo meus adolescentes, são meus escoteiros, que eu sou chefe de escoteiros já faz quase 20 anos, e eu lido com eles assim, muito proximamente. A gente acampa, a gente conversa muito, já vivi muitas noites ao redor de uma fogueira conversando com os adolescentes, assim, sem censura, sem bloqueio, conversando, jogando papo fora, e você nem imagina as coisas maravilhosas que eu tenho acesso da vidinha deles e que muitos pais às vezes não têm. E um dos motivos de não terem é porque não tratam os adolescentes como adolescentes. Como é que se trata um adolescente? Primeira coisa, não é como você tratava seu filho quando ele era criança. E por mais que isso seja assim até meio óbvio, é difícil para nós pais termos esse discernimento, porque para nós, nossos filhinhos serão sempre nossos bebês. A gente viu eles crescendo na verdade, a impressão que a gente tem, fala para mim se você não concorda com isso, a impressão que a gente tem é que eles cresceram depressa demais. E a gente sempre tem a impressão de que a gente não ensinou para eles tudo que a gente deveria ter ensinado. Então dá uma certa insegurança, uma certa preocupação deles não estarem preparados. A gente, na verdade, não acredita que o curso acabou, né? Que eles já estejam preparados para lidarem com algumas coisas que eles já estão preparados. Então, a gente limita eles demais. É isso que a gente faz com as nossas crianças e a gente continua fazendo com os nossos adolescentes. E não é por mal, não, eu sempre digo isso. Às vezes eu falo algumas coisas e eu tenho muito receio que as mães entendam que eu as estou criticando. Não é crítica, gente, juro que não. É uma tentativa genuína de tentar passar um pouco da experiência que eu tive com meu filho mais velho, que está com quase 32 anos, e minha pequena, que já fez 18. Porque a relação que eu tenho com os dois foi muito diferente na adolescência deles, e eu percebo o que é que eu consegui mapear, o que é que foi que eu fiz de diferente na adolescência do Tiago e o que eu fiz de diferente na adolescência da Thalita, a caçula. E por que que a minha relação com os dois é tão diferente? Por que que com a Thalita é tudo tão mais tranquilo? E por que que eu vejo hoje o Tiago pagando um preço alto pelas bobagens que eu cometia quando ele era adolescente, por falta de informações, por falta de conhecimento. E é curioso que parece um filme que se repete, porque muitas mães de adolescentes vêm falar comigo, e eu participo de muitos fóruns, eu participo de muitas comunidades de mães, e eu percebo os mesmos equívocos, as mesmas limitações que eu tinha quando o Tiago era adolescente, e que agora me parece um pouco mais fácil. Uma das coisas que as mães realmente continuam fazendo de errado é continuar tratando o seu filho adolescente como se fossem crianças. E a outra coisa que não se deve fazer é o oposto, é tratá-los como adultos, só porque eles têm aquele tamanhão de adulto, né? E às vezes se comportam como adultos. Olha, a fase da adolescência, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, é uma fase muito linda, mas é muito confusa, muito difícil
no sentido de que é muita coisa para lidar, que o adolescente tem que lidar ao mesmo tempo. E é uma fase de desenvolvimento, ele está se preparando, né, para a vida adulta. Eu costumo brincar que adolescente, criar filho é igual jogar videogame. Como assim, Val, jogar videogame? É que parece que são fases. Você já reparou isso? A minha filha, por exemplo, ela teve a fase do cor-de-rosa. Tudo na vida da Thalita era cor-de-rosa. Tudo, tudo, desde roupa, acessórios, objetos, caderno, tudo. O caderno dela inteirinho era rosa. E aí teve uma época que passou de rosa para rosa e roxo. E aí teve uma época que era preto e branco, justamente quando ela era escoteira da patrulha panda, e tudo na vida era panda. Eu não podia ver um panda, qualquer coisa de panda, um brinco de panda, uma roupa de panda, pantufa de panda, qualquer coisa de panda, era motivo da gente estar sempre focada nisso, porque era a fase do panda, né? Depois passou para outras fases, enfim. Se você parar e pensar um pouquinho, né, nos diversos momentos da vida do seu filho, talvez você consiga achar essa comparação também, essa analogia de que criar filho é como se fosse um jogo de videogame, porque ele vai mudando de fases. A gente termina uma fase e começa outra. E às vezes o bonequinho lá, o personagem, parece que nem é mais o mesmo, de tanto que ele evoluiu, igual um Pokémon. Não é assim? Você não sente assim também? Eu de vez em quando percebo assim, sabe? E é engraçado que, às vezes, olha, o cérebro da gente, já falei várias vezes sobre isso, o cérebro da gente, ele está programado desde os nossos ancestrais da época das cavernas, ele está programado para poupar energia. É uma máquina incrível que pesa cerca de 1,2 kg, 1,3 kg no máximo, mas ele consome mais de 20% de toda a energia que o nosso corpo consome. Então você imagina o quanto esse pequeno órgão, pequeno relativamente, né, ao resto aos demais órgãos do nosso corpo, o quanto que ele consome de energia. E para que a gente sobreviva, ele foi programado para poupar o máximo de energia. Uma prova disso é quando a gente aprende a dirigir. No começo, a gente fica prestando atenção em cada mínimo movimento que a gente faz. A gente olha no retrovisor, a gente vê se ligou farol, a gente passa a primeira marcha com toda atenção, presta atenção em qual pedal acionou e qual soltou, e fica ligado o tempo todo. Eu lembro que quando eu andava nas ruas aqui de Ribeirão, lá no centro, meu Deus, era um frio na barriga, era uma tensão tão grande, porque o tempo todo estava ligada em tudo. E hoje em dia, depois de tantos anos dirigindo, a gente às vezes vai de um local ao outro e nem percebe, não vê mais as placas. A gente vê cada placa ali, o que estava escrito em cada uma. Agora a gente bate o olho ali, já sabe que está ali e nem presta mais atenção. Não é assim? Isso é o nosso cérebro automatizando os processos repetitivos da nossa vida. Ele funciona dessa maneira. E se a gente não estiver bem atento, a gente leva a nossa vida toda no piloto automático, quase literalmente. Ó, a gente acorda na segunda-feira, já põe ali o relógio para dar uma sonequinha, aí a gente vai para o trabalho e passa o dia inteiro ali, não vê a hora de chegar na sexta, e isso vai terça, vai quarta, quinta, quando chega a sexta, a gente, ai meu Deus, graças a Deus que é sexta-feira, e vai começar tudo de novo, aí a gente tenta fazer alguma coisa no final de semana, acaba não fazendo nada, aí depois vem de novo a musiquinha do Fantástico para atazanar a nossa vida. Conheço muita gente que vive nesse ciclo repetitivo, e nisso entra ano, sai ano, e a pessoa está vivendo a vida dela no piloto automático. E por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a nossa relação com o nosso filho adolescente? Nesse mesmo processo de viver a nossa vida automaticamente, sem prestar atenção no que a gente está fazendo, a gente cria os nossos filhos adolescentes pensando da mesma maneira que pensávamos ou que agíamos quando eles eram crianças. E de vez em quando a gente tem uns estalos e fala: "Espera, você não é mais criança? Então sai da minha aba, eu não preciso mais ficar trocando sua fraldinha, então faz tudo sozinho. Se vira, vai aí, caminhar com seus próprios pés, porque você já é bem grandinho".
e a gente não passa pela fase da adolescência. Olha, eu acho que é até um pouco cruel, e não que a gente faça isso de propósito, absolutamente não é. A gente faz sem perceber. A maioria de nós faz isso sem perceber. E o que que a gente pode fazer para não ser desse jeito? Ó, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o nosso filho não é mais uma criança e você precisa se libertar disso para o bem dele e para o seu bem. O adolescente não quer é se passar por criança. Ele tem pavor de ser confundido com uma criança. E é por isso que muitas vezes os pais acham que eles têm vergonha, né? As mães acham que os filhos têm vergonha dela, porque eles não querem apresentar aos amigos, eles não querem ser vistos junto com a mãe, mas não é nada disso, eles não têm vergonha da mãe, não têm vergonha da família, não têm vergonha de da onde eles vêm. A vergonha que eles têm é que nós, sem perceber, os tratamos como crianças e na frente dos amigos, e essa é a pior coisa que uma mãe pode fazer para um filho. Inclusive, tem filhos que rompem a relação com a mãe até no próprio Facebook, nas redes sociais. Vou até fazer uma live específica a respeito disso, mas tem a ver com isso que eu estou falando agora. As mães não respeitam os filhos adolescentes como seres humanos independentes, continuam tratando-os como se eles fossem uma continuação de si próprios, aquela simbiose que existe entre mamãe e bebê, né? Aquela fase do primeiro aninho, dos 2 primeiros aninhos, em que o bebê não percebe que ele não é a mamãe, que a mamãe é a mamãe e ele é ele. No comecinho, ele acha que é a mesma coisa. E aí, quando ele vira adolescente, é a mamãe que começa a achar isso. Começa a achar que o seu filho adolescente tem que ser uma extensão de si mesma, e isso não é assim que funciona. Na verdade, ele está justamente naquela fase em que ele precisa descobrir quem ele é. E ele não é você, ele não é uma parte de você, ele não é sequer a continuação de você. Eu sei que às vezes isso dói, ouvir esse tipo de coisa. Eu me lembro que quando o Thiago era pequenininho, eu achava assim que ele era uma parte de mim, era uma extensão de mim mesma, né? Então, ele tinha que fazer as coisas certas, do jeito que eu achava que era certo, porque ele era minha responsabilidade, ele era uma parte de mim no mundo. E eu o tratava assim mesmo depois, quando ele já tinha atingido uma certa maturidade, ou seja, já não era mais criança, já estava numa fase pré-adulta, e eu continuava tratando ele como se ele fosse uma parte de mim. E aí o que que eu fazia? Eu tentava impor para ele as minhas escolhas, as minhas preferências, até a questão das amizades que ele tinha, eu queria controlar, eu queria orientar, eu queria controlar, a palavra é essa, é controlar o tempo todo. O que ele fazia, o que ele escolhia, as pessoas que ele escolhia para conviver. Eu achava que ele não era capaz de escolher e eu achava que ele não tinha o direito de escolher. Claro que tudo isso num processo meio inconsciente, meio conturbado, não é uma coisa assim clara, límpida, que a gente percebe sem dificuldade, não é assim. É bem sutil, é uma coisa que até nos confunde muito, né. E muitas mães eu ainda percebo nesse processo. Olha, chega ao ponto, eu vou dizer para vocês, chega ao ponto, às vezes eu estou conversando com algum escoteiro meu, e eu faço uma pergunta para ele, com a mãe ao lado. A mãe responde, mas eu não perguntei para ela, mas ela se acha na obrigação de responder por ele. Talvez ela não saiba, eh eh discernir que ele já sabe falar. Não é que ele já sabe falar, é que ele é capaz de dar a resposta. E se ele não é capaz de dar a resposta, muito provavelmente é porque ele não treinou responder. Por que não treinou? Porque a mãe está sempre fazendo isso por ele. Olha, gente, é uma coisa tão comum que chega a ser assustador.
Chega a esse nível mesmo, de você fazer uma pergunta para um jovem, e a mãe responder no lugar dele, como se ele não estivesse ali. Não é assim que a gente deve fazer. Olha, e engraçado é que quando eles são pequenininhos, a gente procura estimulá-los a falar, né. "Quantos aninhos você tem?", eu pergunto para uma criancinha pequena. A mãe vai lá e pergunta para ele de novo. Aí, no caso, como se como se eu não soubesse me comunicar com o filho dela, né. Mas ela está tentando estimular que ele responda. E essa mesma mãe, quando o filho cresce, no lugar de perguntar de novo o que eu já tinha perguntado, ela simplesmente responde por ele, faz por ele muitas coisas que ele já é perfeitamente capaz de fazer. E se não é capaz de fazer com perfeição ainda, é porque não treinou o suficiente. E se não treinou o suficiente, é porque não teve oportunidades para isso. É esse o grande equívoco, o grande cerne da questão de hoje à noite que a gente está discutindo. Tratar como criança ou, de repente, de uma hora para outra, se tocar que ele já não é mais criança e começar a tratá-lo como adulto. Não existe essa fase de transição, sabe? Em que ele tem a fase em que ele não é capaz de responder algumas questões por ele próprio. E aí a mãe, até para ser mais rápido, responde por ele. Aí depois ela ultrapassa o tempo de parar de fazer isso por ele, e de repente, quando ela percebe que ele já é capaz de responder, ela simplesmente para e quer exigir dele uma postura de adulto, sendo que ele não teve aquela transição, aquele período em que ele ia respondendo e a mãe ia orientando, ia conduzindo a resposta, como fazia quando ele era pequeno. Tá claro para vocês o que eu estou querendo dizer? E eu estou dando apenas um dos exemplos. Outra coisa, a mãe fica querendo, invadir o espaço do jovem, como fazia quando ele era criança, num sentido de desrespeitar a privacidade dele. E esse assunto é um pouco controverso, porque é muito sutil o limiar entre respeitar a privacidade do seu filho adolescente e continuar fazendo o seu papel de mãe na supervisão e na orientação do que ele anda fazendo na vida. É muito sutil, é difícil da gente, discernir esse limite, sabe? A se a gente permite que ele tenha uma senha, secreta na rede social, ou se a gente, deixa que ele ou ele a gente não deixa que ele tenha esse acesso, sem que nós tenhamos essa senha. É uma coisa muito sutil, tem um limite ali bastante difícil de discernir, né. Mas o que que a gente pode fazer então, para a gente resolver esse problema? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que vocês podem achar que não tem a ver, mas tem tudo a ver. Primeira coisa que a gente tem que fazer é meditar. Como assim, Valquíria? Você está confundindo todos os assuntos? A gente está falando de como tratar seu filho adolescente como adolescente, você vem falar para mim que a gente tem que meditar? Exatamente. A gente tem que meditar. Sabe para quê? Para clarear mais a nossa cabeça. Às vezes a gente faz isso porque a gente não tem clareza do momento em que o seu filho está vivendo. A gente não observa as coisas com a devida clareza. Fica tudo muito confuso, muito embaralhado na nossa cabeça. E a meditação já foi provado e comprovado por inúmeras universidades, estudos seríssimos, com comprovação científica dos benefícios da meditação em várias áreas da vida da gente, da saúde mental, inclusive, e também com relação a essa clareza. Eu tenho meditado já faz alguns anos, na verdade, com constância mesmo, faz uns Faz uns 2 anos que eu estou tentando meditar, e ultimamente faz uns 100 dias que eu estou meditando todos os dias sem falhar, e eu percebo claramente os efeitos disso na minha mente. As coisas ficam tudo muito mais claro. Eu costumo falar que é como se fosse sabe o The Flash?
aquele personagem, aquele herói que tem na TV? Eu costumo dizer que meditar te dá o poder do The Flash. Por quê? Porque é como se você tivesse mais tempo para reagir. É como se todo mundo tivesse em câmera lenta e no lugar de ter aquelas reações, assim, automáticas e não é espontânea, impensadas, de reflexo, a gente tem uns segundinhos a mais, parece, para a gente pensar no que a gente vai como a gente vai reagir, o que que a gente vai falar, como é que a gente vai se portar em determinada situação. É muito incrível. Se você não acredita em mim, pesquisa. Se você não acreditar nas pesquisas, testa. Você não vai perder nada, nada, nada. Pelo contrário, você pode ganhar uma super arma ao seu favor, para que você não enlouqueça enquanto seus filhos são adolescentes, inclusive, viu? E olha, por que que eu estou falando que a primeira coisa que a gente tem que fazer é meditar? Porque a gente precisa ter clareza. Quantos anos seu filho tem? Ele está na pré-adolescência? Pré-adolescência vai ali dos 9 até os 11, 12 anos, mais ou menos. Depois vem a adolescência. Isso assim, gente, tem vários autores, tem várias teorias, depende de vários contextos, contexto social, depende do desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional, de uma série de coisas para a gente determinar, né? Depende de genética, de um monte de coisa, para a gente determinar se ele está na pré-adolescência ou se ele está na adolescência. Mas o fato é que o mais importante de tudo é você perceber que ele está realmente mudando de fase naquele videogame e que algumas atitudes que você tomava quando ele era criança não são mais adequadas agora que ele é um pré-adolescente ou um adolescente. Então você tem que começar a mudar a sua maneira de lidar com ele. Muitos pais reclamam para mim, muitas mães reclamam para mim: "Meu filho mudou demais". Só que o que eles não percebem é que isso é perfeitamente normal e saudável e desejável. Seria muito triste se seu filho fosse um pré-adolescente e não mudasse, porque ele seria uma criança, e ele não é mais criança, ele precisa evoluir, ele precisa se tornar um adulto. E conforme as fases vão passando, conforme o tempo vai passando, ele vai tendo habilidades e competências mais elaborados para tomar decisões que antes ele não era capaz, para fazer escolhas que antes ele não era capaz, e até para responder quando um outro adulto fala com ele, sem que você tenha que interceder. Olha que coisa incrível, né. Então, é esse limiar de como a gente deve agir, a gente vai aprendendo aos poucos. Eu tenho bastante dicas para te dar a respeito disso, mas não daria para fazer num vídeo de 1 hora. Então eu quero te dar 3 dicas de como você pode melhorar e tratar seu filho como um adolescente, nem como criança e nem como um adulto. A primeira dica eu já te dei, é meditar. E para que meditar? Para ter mais clareza de em que fase ele está. Você começa a observar com mais acuidade, você começa a observar com mais detalhes e as coisas vão ficando mais claras para você. Você começa a perceber algumas coisas que antes era mais difícil para você, porque ficava mais confuso. Então a meditação constante, não precisa de muita coisa não, 5 minutos por dia já é um ótimo começo. Se você começar com 5 minutos por dia, tem inúmeras meditações guiadas para iniciantes, mindfulness, que é uma técnica de meditação que não tem nada de esotérico, não tem nada de místico, é simplesmente um treinamento da atenção, que a gente foca num determinado ponto e força a nossa mente a se acostumar a focar no que a gente quer pensar naquele momento. Tem nada a ver com não pensar em nada, tem muitos mitos a respeito de meditação. Se vocês quiserem, eu posso até trazer algum dia algumas informações, algumas dicas a respeito de meditação, mas por enquanto você pode procurar na internet, que tem muitas meditações guiadas. É interessante, se você não medita ainda, é interessante você linkar a meditação com algum outro hábito que você tenha. Por quê? Porque todo novo hábito que a gente vai desenvolver
é mais fácil da gente conseguir manter constância se a gente fizer uma conexão dele com outro hábito que a gente já tem. E aí o cérebro vai acostumando, sabe aquele negócio? Toda vez que a gente, por exemplo, escova os dentes, a gente levanta, vai no banheiro, escova os dentes, em seguida já pega o celular e já procura ali a meditação guiada e já medita. E aí, cuidadinho para não ficar com esse celular na mão por mais tempo, hein? É só para meditar e larga ele de lado que você tem mais coisas para fazer antes de ficar de novo no WhatsApp. Assunto para outra live novamente. Então, primeira dica, medita. Medita para você ter clareza e conseguir ter mais perspicácia a respeito de como a situação está acontecendo para você lidar de maneira adequada, tá bom? A segunda dica é comece a imaginar que seu filho é um adulto. Olha, é meio contrassenso, né, meio, contraditório, porque eu disse que não é para tratá-lo como nem como criança, nem como adulto. Mas, para você se desvincular dessa imagem infantil que nós mães temos do nosso filhinho, né, sempre temos, comece a pensar nele como uma pessoa que tem suas opiniões, que tem preferências. Comece a perguntar o que ele acha das coisas. E prepare-se para se surpreender. Prepare-se para se surpreender com umas respostas que você nem imaginava que ele tivesse capacidade de elaborar. Faça esse exercício. Procure, já, né, depois de meditar, já está com a cabeça mais clara, procure sempre que você puder perguntar qual é a opinião do seu filho a respeito das mais diversas coisas que acontecem. Mas cuidado quando você pergunta, para não dar uma impressão de que você está querendo pegá-lo numa armadilha. Olha, o que eu quero dizer com isso? É assim, eu disse, os filhos, na fase da adolescência, eles precisam experimentar algumas coisas, ter novos amigos, novas experiências, novas referências externas à família, e muitas vezes ele vai querer testar coisas diferentes do que as que ele estava acostumado conosco em casa, dentro da família. Então, talvez ele vá gostar de algumas coisas que você não goste. E, e é importantíssimo que nesse momento você entenda que o seu filho tem o direito de não gostar das mesmas coisas que você, da mesma maneira que uma amiga sua pode gostar de outras coisas diferentes das que você gosta e nem por isso você acha que ela esteja errada ou que ela seja ruim ou que ela não seja sua amiga. Percebe? A gente confunde. Quando é nosso filho, a gente não dá a eles o direito de terem outras ideias e outras preferências. E sabe por que a gente faz isso? Por dois motivos principais. Primeiro, porque a gente ainda confunde, ainda acha que eles são crianças demais. E segundo, que a gente tem medo. Nós, mães, morremos de medo. A gente morre de medo de não ter ensinado o suficiente. A gente morre de medo deles se darem mal, deles sofrerem. E a gente quer protegê-los das coisas que a gente sabe que podem acontecer de ruim na vidinha deles. E muitas coisas que podem acontecer de ruim são por más escolhas, por más preferências. Só que aí o que a gente faz? Por medo, a gente bloqueia, a gente critica e afasta, a gente impede que ele tenha, a gente quer proibir que ele tenha aquela preferência, que ele tenha aquele gosto, que ele prefira aquele tipo de música, que ele prefira aquele tipo de ação, de atividade, de amigos. A gente quer proibi-los de fazer aquilo que a gente não prefere. E isso é um erro bastante comum e bastante prejudicial também, porque, olha, a gente não consegue vigiar um adolescente 24 horas por dia. A gente não consegue. Não se iluda. Mesmo que você não trabalhe fora, o que é uma coisa quase rara ultimamente, né?
Mesmo que você tenha full time dedicado ao seu filho, você não consegue vigiá-lo 24 horas por dia, é impossível. E se você rechaçar, bloquear, impedir, proibir que ele faça as coisas que ele prefere, de uma maneira muito autoritária, sabe o que vai acontecer? Ele vai fazer, só que vai fazer escondido de você. E você consegue perceber que isso é muito mais perigoso do que simplesmente ele experimentar coisas novas, mas sabendo que sempre pode recorrer a você se tiver dúvidas, se tiver dificuldade, se acontecer alguma coisa. Pensa a respeito disso. Não adianta. Se você se você for autoritária, se você for crítica demais, se você deixar bem claro que as preferências dele você não aceita, ele não vai deixar de ter essas preferências. Ele simplesmente vai continuar fazendo, só que longe de você, longe dos seus olhos, e vai mentir e vai esconder de você. Então, a segunda dica: pergunte a opinião dele, mas aí esteja preparada para ouvir e acatar a opinião dele e aceitar que ele pode ter uma opinião e ele pode ter gostos, ele pode ter preferências diferentes das suas. Se você gostava de Legião Urbana, ele pode gostar do Wesley Safadão. E aí você pode escolher entre ter uma atitude de achar que a juventude de hoje está perdida e que banda boa era só na nossa época, ou você pode se lembrar que talvez os seus pais não gostavam das músicas que você gostava. E muitas coisas que você fazia na sua adolescência, talvez os seus pais criticassem. É o processo natural da evolução do ser humano. Por que que os pais são tão mais conservadores, mais pé atrás do que os filhos? É porque a gente já sabe de coisas que eles não sabem, só que eles só vão aprender de fato se eles experimentarem. Olha, seria muito bom se a gente cometesse um erro e pela nossa experiência, o nosso filho não precisasse cometer o mesmo erro para aprender. Se fosse assim, não haveria ninguém errando mais no mundo, pensa, porque era só seguir a experiência do nosso pai e da nossa mãe. Eles erraram também, não é? E sempre diziam para a gente o que é que a gente não deveria fazer. E se você for puxar pela memória, talvez você consiga se lembrar de que nem todos os conselhos do seu pai você seguiu à risca, né? Talvez você tenha aí cometido alguns deslizes, algumas desviadinhas, talvez tenha cometido alguns erros. Eu fui uma ótima adolescente, não dei trabalho algum para minha mãe. Só fiquei grávida, mas olha isso, gente. Todos nós fizemos os nossos pecados e agora a gente quer que o nosso filho seja perfeito, né? Então, essa é a segunda dica. Primeira, medita para você ter clareza e observar a maneira como as coisas vão evoluindo, com mais clareza. A segunda, pergunte, peça a opinião do seu filho a respeito de tudo. Está assistindo televisão? O que você acha dessa novela? Olha, você viu o que fulano fez? Né? E esse seriado? Vamos assistir junto? Olha, o que você achou? Pergunta e insiste, porque talvez, se ele estiver achando que talvez você não vai entender a opinião dele, talvez você não vai aceitar a opinião dele, provavelmente ele vai vir com respostas monossílabas do tipo: "Ah, sei lá. Ah, não sei. Ah", ele responde assim para você? Será que ele não sabe mesmo? Ou será que ele tem medo de expor a ideia para você? E se ele tem medo, por que será que ele tem medo? Será que ele sente uma crítica e uma rejeição às preferências dele, da sua parte? Talvez, né, não sei, vamos pensar a respeito disso? A maioria das vezes é, gente. A gente não percebe, mas é. A maioria das vezes, quando o nosso filho muda na adolescência e ele começa a se afastar da gente, não querer conversar muito com a gente, querer ficar na dele, pode ter 2 motivos. Um é que ele mesmo não tem as respostas, ele ainda está descobrindo as respostas, mas muitas respostas ele já tem
mas ele não se sente acolhido nas preferências dele, e ele percebe que toda vez que ele expõe suas preferências, ele é criticado, ele é rechaçado, ele recebe mais um sermão, ele recebe mais uma segurada de rédea, e tudo que ele não quer agora é rédea muito curta, né. Não que a gente vá soltar aí deixar solto pela vida, porque não podemos, não é nosso papel. E aí entra a terceira dica. Terceira dica, gente, é não tratá-lo de vez como um adulto. É um processo que dura cerca de 10 anos. 10 anos. E esse processo ele é gradativo. O que acontece é que os pais não percebem o momento em que não vai tratando aquele videogame de maneira paulatina, gradativa. É de uma hora para outra, você percebe que as coisas se perderam, e aí você começa a soltar ele, ele começa a insistir com você em algumas coisas e você, para se livrar daquela pressão, você acaba cedendo em algumas coisas que não era para ceder, você solta demais. A gente fica, trabalhando naqueles 2 extremos, às vezes segura demais, acima do que deveria, e às vezes solta demais, acima do que deveria. Então, a terceira dica é: faça as coisas gradativamente, não solta de uma vez, não libera de uma vez, sabe. Eles não precisam que a gente determine tudo para eles, e a gente deve escolher as lutas que a gente as batalhas que a gente vai lutar, né. Eu até posso fazer uma live qualquer dia só a respeito disso, as batalhas que a gente vai escolher lutar. Mas a questão é, olha, não é nem 8 nem 80. Tem coisas que a cor da roupa que ele vai usar, o tipo de roupa que ele vai usar, me fala, se a sua filha quiser usar uma roupa que você não acha legal, qual que é o máximo de coisa ruim que pode acontecer? Ela pode passar um mico, ela pode passar um pouco de frio, pode passar um pouco de calor, e nada. Que tem? Nada, não tem nada. E olha, eu me debati muito tempo ainda, e recentemente, criticando muito os shortinhos da minha filha: "Filha, mas esse short é muito curto, mas esse short é muito curto". Mas o que é que me incomodava naquele short? O que que é que me por que que eu fazia tanta questão de criticar aquele short? Era medo. Medo do quê? Medo dela ser confundida com uma pessoa leviana, uma menina fácil, mas sabe de uma coisa? Não é o short que determina isso, é a atitude, e a gente tem muito mais chance de orientar a atitude dos nossos filhos, a atitude, protetora, a atitude preventiva, se a gente estiver próximo deles. E estar próximo não é possível se a gente critica as mínimas coisas, sabe? Vai dando algum crédito para eles, vai deixando alguma coisa, vai, eh, dando algum desconto nos pequenos ajustes que eles vão tendo que fazer ao longo do tempo, sabe. Hoje em dia, a Thalita não usa mais roupas que eu acho que seja curta demais, ela própria já encontrou o caminho dela, percebe? Eu já tinha orientado quando era criança, e não precisa ficar em cima nessa fase em que eles estão testando os seus limites. Se sua filha, de repente, está querendo colocar uma maquiagem que você acha que é exagerada demais, você não precisa brigar com ela própria vai se tocar disso, não precisa ser você. Se você já falou, já deu a sua opinião, e ela continua usando uma maquiagem muito exagerada, deixa. Ela vai ter o momento em que ela vai perceber. Ela vai ter o momento em que ela vai se situar. Ela está testando, ela está aprendendo, sabe? A gente vai, ma aprender a se maquiar é um processo. A gente primeiro erra na dose, faz meio torto, faz meio exagerado,
não combina muito, não é adequado para o momento, mas a gente vai aprimorando com o passar do tempo, paulatinamente, gradativamente. A terceira dica eu posso resumir em: não espere que ele haja como um adulto de uma hora para outra. Existe um processo de aprendizado de várias habilidades que ele está desenvolvendo agora, sobre vários assuntos, até como te ajudar em casa, se você fica irritada, porque sua filha, por exemplo, quando vai lavar louça, deixa algumas coisas engorduradas, não pense que faz de propósito ou que não se importa. Não é isso, ela simplesmente ainda não desenvolveu completamente a habilidade de lavar a louça. Isso a gente aprende com o tempo. Quanto mais tempo a gente vai lavando louça, quanto mais a gente treina, exercita aquilo, mais a gente vai ficando bom naquilo. Percebe? Quando a gente exige deles um nível de perfeição muito grande, eles vão se sentindo cada vez mais incapazes, eles vão se sentindo insuficientes. Eu já falei isso para vocês aqui no canal inúmeras vezes, e eu vou falar sempre. Uma das frases que os nossos adolescentes mais repetem, uma das frases que eu mais ouço dos meus adolescentes é: nunca, nada do que eu faço tá bom. Eu nunca vou conseguir satisfazer minha mãe. Nada do que eu faço tá bom. Ele não se sente valorizado pelos mínimos progressos que ele tem. Percebe o 8 e 80 em que a gente transita? O 8 criança e o 80 adulto. A gente, às vezes, trata nossos filhos adolescentes como crianças ainda, a ponto deles sentirem vergonha da gente, a ponto deles não conseguirem desenvolver algumas habilidades que eles já poderiam estar desenvolvendo se a gente não fizesse por eles o que eles são capazes de fazer, mesmo que não seja perfeito. E no outro extremo, a gente exige deles uma postura, uma atitude, um desempenho de adulto já formado, já desenvolvido, entende? Então, a gente precisa ter essa paciência, ter esse entendimento de que o adolescente está testando. Eu me lembro uma vez, quando eu tinha 12 anos, eu fui parar no psicólogo. E e e eu lembro perfeitamente do rosto do psicólogo quando eu estava me abrindo com ele e explicando para ele que era tudo muito confuso para mim, com 12 anos. Às vezes eu me sentia um patinho feio, uma pessoa desengonçada, e às vezes eu me sentia poderosíssima, capaz de qualquer coisa. Eu até falei para ele uma onça, uma fera, capaz. E a gente, os adolescentes, eles oscilam, eles estão na fase de descobrir quem eles são, e eles não descobrem assim. É muito sofrimento, é um processo longo, são aí cerca de 10 anos de testes, e muitas vezes no afã de, com a intenção de ajudar, a gente acaba atrapalhando o processo do desenvolvimento dos nossos amados filhos sem querer, sem saber. No lugar da gente reforçar para eles e ser um espelho para eles, e sempre dar umas devolutivas das coisas que eles estão conseguindo fazer bem, para que eles percebam o que eles estão conseguindo fazer bem, a maioria das vezes a gente só coloca eles para baixo, a gente só chama a atenção sobre os pontos que ainda não estão completamente desenvolvidos. Ou, pior ainda, a gente proíbe que eles façam algumas coisas que eles são perfeitamente capazes de fazer. E se não são capazes de fazer com perfeição, a gente tem que ver qual é a consequência? Se ele mesmo der uma resposta para um adulto que está fazendo uma pergunta, e essa resposta não for suficiente, o que que vai acontecer de ruim? Nada, nada. No máximo que vai acontecer é esse adulto perguntar mais alguma coisa, e aí ele vai desenvolvendo a ideia. Percebe a diferença? Gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês essas 3 dicas que eu estou dando. Primeiro, medita. Acalma seu coração, clareia sua mente, para que você tenha mais facilidade de perceber,
nesses 10 anos de evolução do seu filho adolescente, em que fase que ele está, o quanto você pode abrir de liberdade, o quanto você deve cobrar de responsabilidade, o quanto você pode ir possibilitando para ele de fazer as coisas sozinho e o quanto você ainda precisa supervisionar e orientar, sem criticar, sem invadir o espaço que ele mesmo pode dar conta. A segunda a segunda dica é justamente perguntar a opinião dele e deixar que ele faça escolhas, que ele faça algumas coisas do jeito que ele prefere, não tentar controlar tudo, fazer tudo do seu jeito. E a terceira coisa é ter muita paciência e muita condescendência, muita compaixão pelo processo de desenvolvimento do seu filho e não querer exigir dele que ele, de repente, se torne um adulto, de uma hora para outra, com desempenho que às vezes nem adulto tem. A gente sabe que a gente não quer isso, a gente não faz isso por mal, a gente faz porque a gente quer o bem do nosso filho, mas querendo fazer o bem, muitas vezes, a gente atrapalha o processo de desenvolvimento deles, por pura falta de informação, por pura falta de esclarecimento e muitas vezes, por não estar atento, estar levando a vida no piloto automático e não estar percebendo qual que é o nosso papel nessas diferentes fases da vida do nosso filho adolescente, tá bom? Gente, eu espero que tenha ajudado e eu espero que esteja te ajudando. Se você tiver algum tema específico que você tenha dúvida, se você tiver com algum problema com seu filho adolescente, alguma coisa que você não saiba como resolver, que você queira uma opinião, que você queira uma ajuda, escreve para mim nos comentários de qualquer dos meus vídeos, eu estou sempre revisando e eu vou anotar para, quem sabe, qualquer hora responder essa sua pergunta, tá bom? Muito obrigada, um super beijo e a gente se vê. Tchau, tchau!